Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Graças a Deus. A graça e a paz. A gente tem todos os motivos para louvar a Deus, porque Ele é bom, né? O texto vai dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Talvez não tenhamos o que queríamos, não estamos aonde projetamos, mas o texto manda dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A medida de Deus não pode ser uma medida baseada em resolução de problemas. Por isso que Ele é bom. Se você medir Deus pela resolução dos seus problemas, você vai ter um grande problema em relação a Deus. Porque Deus, Ele se envolve com a sua bondade em uma maneira muito dinâmica e aberta. E se você reduzir Deus a uma resolução de problemas, talvez você se frustre com a ideia de Deus ou do Deus que você criou aí na sua cabeça. Eu gosto sempre de falar sobre Paulo, quando Paulo chega a perguntar para Deus por que aquele problema, aquele determinado problema, que ele chama de espinho na carne, não está sendo resolvido. E Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você vai ver que Deus, Ele não tem só essa relação de resolver problemas, mas Ele tem uma relação também de deixar você interagir com o problema ao ponto de se resolver com o problema e gerar uma aceitação diante desse problema, sem vincular a pessoa de Deus, ao ponto de você entender que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É claro, é tão claro no texto sagrado, se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver que Ele é o Deus que abre portas, e o texto vai dizer que Ele é o Deus que fecha portas. E tem muita gente acostumada com o Deus que abre portas. Na verdade, na sua abertura ampla, Ele também é o Deus que fecha portas. Mas dizer isso para muitas pessoas talvez as frustre. E talvez não dê acolhimento e aconchegue elas
Mas essa é a verdade do Evangelho, o Evangelho tem que ser dito. Ele abre, mas ele fecha. E ele diz que a porta que ele abre, homem nenhum pode fechar. E a porta que ele fecha, homem nenhum pode abrir. Queria dar esse prenúncio aí da palavra nessa noite, como se fosse uma breve abertura para dizer para vocês, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Que Ele possa abrir os olhos do teu coração, assim como Ele tem a cada dia ministrado isso no meu, e que você possa sim compartilhar um pouquinho dessa palavra, tá bom? Domingo, lembrando, é a ceia do Senhor, domingo. Então nessa semana, já busque os elementos para que a gente possa estar celebrando junto nesse domingo a ceia, tá? E nessa vez vai ser domingo mesmo, na passada a gente fez numa quinta, e sim, já é a ceia, é isso mesmo, chegamos nela. Isso é para você ver que a vida não para e que os tempos estão abreviados, está tudo muito rápido e importa que Ele seja glorificado. Pega a sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 15 de Lucas, nós vamos falar sobre o filho pródigo, mas de uma outra maneira, é uma outra roupagem. Eu fico agraciado da forma que Deus ele vem me abrindo o texto, a maneira como ele me faz enxergar e depois interpretar. Esse texto ele tem uma dinâmica enorme, nós vamos falar sobre ela. Lucas capítulo 15 diz assim: e achegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir, versículo 1, antes da gente entrar no filho pródigo. Os fariseus, eles murmuravam junto com os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eu quero parar nesse ponto, para nós agora entrarmos no verso 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o moço, o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele rasgado tudo, ou gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e se achegou aos moradores daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E este desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e pedir-lhe-ei, ou dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Amém? Bom, esse texto tem uma dinâmica muito grande. Dá para fazer uma série de mensagens com esses textos, principalmente com o do filho pródigo. Dá para a gente falar sobre a visão do filho mais novo, a visão do pai e a visão do filho mais velho. Se a gente separar isso em mensagens, dá muita mensagem. Hoje eu quero trazer uma roupagem para os nossos dias, em como lidar com essa condição do filho pródigo, mas da característica do pródigo em si. Quando a gente fala pródigo, a gente fala de um quadro de impulsividade. E se nós olharmos a formação do perfil, o perfil é um conjunto de características, e nós temos lá várias características dentro de um perfil. E todos nós somos impulsivos em alguma área. Então, sim, nós não temos o quadro fechado como pródigo, mas temos sim um padrão de impulsividade que atua em nós, justamente por causa da natureza caída. Então, é sobre este lado da nossa natureza caída que eu quero trabalhar hoje, falar um pouquinho sobre essa impulsividade,
como nos cabe essa hermenêutica. Eu gosto muito da maneira como os fariseus pensavam a hermenêutica, que é a arte de traduzir o texto, porque se você olhar para a Bíblia, cada mestre fariseu, uma vez que ele se formava na escola, o que ele fazia? Ele recebia uma chamada chave dos céus. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: olha, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu dou a vocês a chave dos céus. Esse era um mérito ou um título dado para os fariseus antigamente, porque eles tinham uma capacidade de olhar para um texto e de diversas formas ou diversas visões, diversos ângulos, eles traziam uma interpretação para aquele mesmo texto. Você pode perceber que a hermenêutica judaica, ela é muito aberta. E ela não se define ou ela não se preocupa em reduzir isso. Porque ela tenta olhar como se fosse um prisma de uma maneira muito aberta para o texto. Depois do século XIX, o iluminismo vem tentando trazer a razão e ele tendencia o olhar hermenêutico para um fechamento. E aí se tem uma exclusividade na suposta verdade. Eu quero olhar esse texto como os judeus olhavam, por um ângulo muito amplo, para a gente tentar entender a formação do comportamento, a formação das condições humanas, como o homem se dá diante das realidades de vida e por que isso acontece conosco. Então, eu vou sim, para além do texto escrito, trazer um olhar diferenciado. Isso é hermenêutico, tá? Isso é importante, porque leva todas as dimensões do homem na sua formação. Então, vamos lá. O texto fala sobre uma característica impulsiva, alguém que é altamente impulsivo. E por que nós somos impulsivos? Porque nós, ora, tomamos atitude e não medimos a consequência. A impulsividade do pródigo ou do filho pródigo é um ato de inconsequência, é alguém que não pensa nas consequências. Um quadro bem claro nos nossos dias atuais é que o filho pródigo hoje é considerado um transtorno de personalidade. Mas sim, tem alguns quadros muito semelhantes, como o transtorno de déficit de atenção em adultos. Você tem um quadro como bipolaridade, é muito próximo, porque não mede a consequência da ação. É por isso que ele é impulsivo, ele é impulsivo. Ele toma um impulso, é como se ele saltasse sem medir a consequência da ação. Ele sai de A para B em um impulso. Esse quadro é um quadro da inconsequência. E sim, muitas vezes nós temos reações inconsequentes que passam desapercebidos sobre o nosso olhar cristão. E muitas vezes nós não pensamos depois que passa. Tem hora que nós pensamos. Vou dar um exemplo, um ataque de fúria. Tem hora que nós perdemos a nossa regulação emocional e entramos em um ataque de fúria. O problema não é entrar no ataque de fúria. A Bíblia vai dizer: ireis, mas não pequeis. A Bíblia vai dizer que o problema não é entrar em um momento de fúria. O problema é o que você vai fazer com a fúria. O problema é o que você vai fazer com essa impulsividade, com essa inconsequência que vem depois. Isso vai configurar uma ideia de pecado. Mas e depois de tudo isso? Há arrependimento? Tem hora que não. Quantas vezes a gente discute, a gente briga, não dá o braço a torcer, quer sempre ter a razão, e nós não temos um quadro pródigo, mas temos uma característica muito próxima dessa impulsividade. Então, a maioria do sofrimento hoje é muito baseada nessa questão da agressividade. Antes de nós começarmos a live aqui, eu estava em contato com uma psicóloga que me ligou e pediu para eu instrumentalizar ela em uma resposta que ela iria dar numa live e iria falar sobre o aumento da agressividade, o aumento do álcool e o aumento
da condição de uso de antidepressivos nessa pandemia. E ela, conversando comigo, ela queria tentar entender como eu via isso para tentar aumentar o conhecimento dela, o repertório sobre aquilo que ela ia falar. A impulsividade ou a inconsequência aumenta tudo isso, aumenta a agressividade, aumenta condições de comportamento. E como que a gente lida com isso? Hoje, dentro da nossa vida hoje, dentro da vida cristã, nessa dinâmica que a gente está aqui hoje, como igreja, como evangelho que deve mediar as nossas ações, como que eu tenho tratado da impulsividade? Porque essa impulsividade é uma regressão do ego. Quando nós falamos de uma ampliação de autoconsciência, eu falo de um amadurecimento psíquico. Então, quanto mais você se desenvolve, mais a sua autoconsciência amplia. É por isso que você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Toda vez que você passa a perceber dimensões para além daquela que você percebia, você acha... tem muita gente que fala assim, nossa, agora eu estou ficando mais inteligente. Na verdade, é uma ampliação da autoconsciência. E a impulsividade é uma regressão da autoconsciência. É um comportamento mais egocêntrico, é um comportamento onde a minha vontade tem que estar sendo feita. Então, o pródigo, ele é egoísta? É. Olha que interessante que o egocentrismo é uma das características do fim dos tempos. A Bíblia diz que haveriam amantes de si mesmo. E esses amantes de si mesmo são pessoas que são egocêntricas, amam a si mesmo, ao ponto de se colocar em primeiro lugar e deixar o outro para trás. É pródigo? Não. Mas tem uma característica pródigo? Tem. Porque o egocentrismo está sendo alimentado no coração, está sendo a cada dia trabalhado para que a minha vontade seja feita e a sua seja deixada de lado. Então tem essa característica no filho pródigo? Tem. Agora eu pergunto para você, essa característica tem em você? Tem hora que você é egocêntrico? Tem hora que você não quer dividir o lanche? Tem hora que você não quer dividir aquilo que você tem? Sim. Muitas vezes nós somos egocêntricos e não percebemos, tá? Talvez percebamos, venhamos perceber isso, mas outras vezes não. Quando você passa de carro, vê um irmão andando a pé e você diz assim, não vou dar carona não. Isso é você no centro. Por que você não vai dar carona? Não é nem por maldade, é porque você tem um horário para chegar em casa e você vai chegar 5 minutos mais tarde. E 5 minutos faz uma diferença enorme para a sua vida. Então, você acaba nem pensando na relação de combustível ou um dano aparente que as pessoas acabam computando, mas numa relação de tempo e bem-estar. Isso é egocentrismo. Perceba que isso vai aparecendo em nós. É por isso que Jesus vai dizer, não julgueis para não ser julgado. Isso já vem aparecendo em algumas mensagens que eu tenho falado aqui, porque aquilo que você julga é aquilo que você comete. A essência é a mesma e muitas vezes ela, de forma expressiva, você acaba olhando e rejeitando, mas ela de forma sutil, ela se manifesta em nós. Então o egocentrismo é uma regressão pródiga? É uma regressão pródiga. E o que mais? Também uma característica do pródigo é de não perceber a realidade que está, no sentido de benefício, de coisas boas. Se você olhar para a vida do filho pródigo, tem muita coisa boa aqui. Você vai ver que é um rapaz que tem casa, é um rapaz que tem boa comida, é um rapaz que tem vários servos. Se a gente olhar hoje, não precisa trabalhar. É alguém que tem tudo sem precisar trabalhar, mas nada disso está sendo levado em consideração. É alguém que está olhando só para uma condição. Ele fecha a visão e olha para uma condição. E tem hora que a gente faz isso? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Praticamente, o caminho da murmuração é esse.
Eu não consigo olhar para aquilo que tenho, porque aquilo que tenho já virou uma rotina, ao ponto de eu não considerar aquilo. Talvez esse prato de comida que você tem todo dia não é nada, ou você nem reconhece. Mas se tiver uma fome mundial, você vai reconhecer esse prato de comida, ou a comida que você joga fora. Porque no momento em que você perde, é que você tem a consciência de quanto aquilo era valoroso. Isso tem no pródigo? Tem. Isso tem em nós? Tem também. Percebe que pródigo é uma condição maior, é uma condição superior, mas que existem várias características que estão em nós. E é aí que a gente faz um olhar também para a relação de joio e trigo. E aí eu falo, será que eu sou joio ou será que eu sou trigo? Nossa, tem hora que eu sou um trigo joio, tem hora que eu sou um joio trigo. E é nesse sentido que você vai percebendo a maldade que nós temos no nosso coração e que por mais que nós venhamos estar com uma aliança em Cristo, ela ainda permanece em nós. Isso é o cristianismo, é o andar em novidade de vida, é diminuir essa frequência do joio que está em mim, nesse emergente trigo. É um joio que emerge um trigo. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não tem fruto. Então, dentro de mim, precisa morrer algumas partes para que eu comece a virar trigo. Essa é a realidade do Evangelho. Então, nós vamos nos moldando. Eu tenho que ter a mudança de comportamento e a consciência daquilo que estou fazendo errado. Aí sim eu faço um fechamento daquilo que sou e daquilo que preciso ser. Isso é cristianismo. Esse é o cristianismo puro e simples. Porque quando eu tenho consciência do mal que eu faço, seja ele para a sociedade, seja ele para minha esposa, seja ele para os meus filhos, seja ele para o meu pastor, seja ele para a minha igreja, seja ele para a minha sociedade, quando eu tenho consciência desse mal que está saindo de mim, essa consciência não deve ser justificada. Não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, essa parte eu não consigo mudar, isso eu não consigo deixar. Você tem a consciência, mas você justifica. Isso deve ser rompido. O cristianismo ele tem que entrar em todos os compartimentos do seu coração. Não é só, vai até ali, Cristo, e depois o resto é comigo. Não. Cristo tem que ser a luz que brilha. Dar essa ampliação na sua vida ao ponto de você se tornar luz. Esse é o cristianismo. Porque senão, você vai ter uma conduta muito semelhante à dos fariseus, que quando são questionados, conseguem usar até a Bíblia para justificar os seus erros. E isso é muito ruim. Isso é como evangelizar uma cidade murada. Por isso que Jesus vai dizer, olha, se você conseguir evangelizar uma pessoa que estava no caminho do reino e se afastou desse caminho, você conquistou uma cidade murada. Murada pelo quê? Pelas experiências, murada pela vivência, murada pela ideia de evangelho, que são as proteções antes de você conquistar o verdadeiro coração ou o verdadeiro reinado, né? Você pode se deparar com pessoas que dizem assim, você vai falar do amor de Cristo, você sabe que ela está há muito tempo longe dos caminhos do Senhor, e você vai lá conversar com ela, você fala, olha, Jesus te ama, você sabe disso, você tem essa consciência. E muitas vezes a pessoa vai usar a Bíblia. Ela vai falar assim, eu sei que Jesus me ama. Se você vê aquela parábola lá do caminho de Emaús, né? Você vai ver que quem deixa o outro para trás é o sacerdote e o levita. E o cara vai usar a Bíblia para justificar por que ele ficou para trás. Entende que essa é uma cidade murada? Ele vai analisar o texto numa visão em que ele vai dizer assim,
eu precisei e morri. E aí o samaritano passou lá e me levou para cuidar, pagou tudo que eu precisava, e hoje eu quero andar com o samaritano, não quero andar com o representante de Cristo. Olha que cidade morada. São pessoas que usam do evangelho para justificar aquilo que fazem. Isso é um grande problema. É por isso que nós temos que ter essa consciência para que a gente venha melhorar. Então, o que essa palavra nos ensina hoje? O que essas características inconsequentes e impulsivas nos ensinam hoje? Eu, como cristão, o que isso pode mudar a minha vida? O que esse filho pródigo pode fazer para que eu possa enxergar quem eu sou? Vamos lá. Primeira aplicação do texto para a gente entender. O filho pródigo não sabe esperar o tempo certo. O filho pródigo, por causa da impulsividade, ele atropela processos, ele quer antecipar etapas da vida e no final ele se atrapalha por falta de planejamento. Isso é importante. Todas as vezes que eu quero antecipar algo na minha vida, eu tenho que mudar os meios. Olha que interessante isso. Todas as vezes que eu quero antecipar algo na minha vida, eu tenho que mudar os meios. É isso que o filho pródigo fez. Ele disse, eu preciso da herança. Só que a herança é dada depois da morte. E ele tenta um meio de antecipar as coisas sem planejamento algum. Ele age sem medir consequências. Então, quando você quer fazer algo antecipando etapas de vida, você vai terminar com os porcos. Essa é uma realidade. Porque antecipar etapas é dar um passo maior que a perna. É querer ser aquilo que você não está preparado para ser. É querer assumir aquilo que você não consegue. E só o tempo vai amadurecendo você para isso. Então, tem pessoas, isso é interessante, nessa vida pastoral a gente conhece várias pessoas, inúmeras características, tem coisa que você fala assim, isso não existe. Até um dia que você se depara e você fala, não, isso existe. Então, é interessante a gente perceber como que as pessoas entendem e interpretam Deus. Eu conheci um camarada que ele comprava as coisas e não tinha dinheiro para comprar. Ah, mas isso tem tudo que é lugar, pastor? Sim. Mas ele falava que era Deus que ia pagar. Você já comprou e disse assim, Deus te pague? Já. Eu acho que a maioria, essa é uma expressão antiga que a gente falava para agradecer, né? Deus te pague. Mas não, literalmente. A pessoa foi lá, comprou, fiado no nome do outro e disse que Deus ia pagar. São pessoas que querem ter aquilo que não estão preparadas. Não é porque não estão preparadas para ter, é porque não tem condição. Existem etapas anteriores. E se você deixar a impulsividade tomar conta de você, talvez você pegue uma arma e diz assim, olha, eu não posso comprar o tênis que você usa, mas é meu. Esse tênis aí que está no seu pé é meu. E aí você pula etapas da vida querendo ter uma coisa que você não tem. Ah, pastor, mas isso é o ladrão, eu jamais vou roubar, eu jamais vou fazer isso. Esse é o extremo. E agora aquilo que é sutil, que aparece no nosso coração? E aquilo que é sutil, que talvez você não perceba como algo que você está tomando, mas é algo que você gostaria de ter. Quantas pessoas derrubam outras para ter o cargo que ela tem? Quantas pessoas manipulam outras para que a vontade dela seja feita?
Olha, só o ato de manipular é a mesma expressão na essência de você pegar uma arma e apontar para um ser humano e dizer: me dá seu tênis. Estou manipulando para ter algo que eu não tenho, mas eu estou manipulando com um carinho, né? Um carinho muito diferente do normal. É nisso que a gente tem que entender. Talvez eu esteja antecipando etapas ao longo de trazer sofrimento não só para mim. Pessoas que trazem sofrimento só para elas antecipam etapas, tudo bem, né? Ela vai viver aquilo. E quando ela antecipa a etapa e traz um sofrimento para muitas outras pessoas, isso é um problema. Então a gente tem que pensar nessa condição de hoje, dentro dessa pandemia. Talvez o olhar para a realidade nos faz entender o que a gente precisa fazer agora. Por quê? Porque antecipar etapas é ficar com um pensamento no futuro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar isso, eu vou abrir mão disso aqui. Não, eu vou querer isso e mais aquilo. É um pensamento mais ligado ao futuro. E esse pensamento é ansioso. E ele não mede consequência. Então, sim, cuidado. Há uma etapa para tudo na nossa vida. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Se você pegar Eclesiastes 3, talvez refine que etapa que você esteja pulando na sua vida. Lendo o livro de Salomão, talvez isso te deixe mais claro nessa pandemia e falar assim: puxa, eu acho que eu tenho falado demais aqui dentro de casa, eu acho que agora é tempo de ficar calado, né? Senão eu vou perder meu casamento. A gente tem que remodelar a nossa estrutura diante de dinâmicas novas. Não é mudar a essência, tá? É mudar realmente o comportamento que te está trazendo prejuízo. As pessoas acham que elas vêm para o Evangelho e elas mudam quem elas são. Então, ela é extremamente alegre, ela é extremamente amigável, ela é uma pessoa que faz amizade fácil e gosta de sair. Aí ela vem para o Evangelho, ela tem que modular isso. Não é arrancar isso. Aí ela vem toda alegre. Ela chega na igreja, ela vira uma pessoa séria. Se o Evangelho está fazendo isso, isso não é Evangelho. O Evangelho não muda a característica de uma pessoa. Eu digo característica de perfil. Ela vai mudar sim, o Evangelho vai mudar. Uma pessoa que rouba não rouba mais, uma pessoa que mente não mente mais, uma pessoa que engana não engana mais com a mesma frequência, né? Vai diminuindo até sumir. Mas a característica da pessoa, não. Então, cuidado. Há um tempo para todas as coisas. E a pessoa inconsequente, ela não sabe esperar as etapas da vida. Segunda lição. O filho pródigo, ele gastou tudo com uma coisa só. Se você olhar para o texto, a energia psíquica dele é gasta só no pensamento de sair de casa. Então ele fica naquilo, remoendo. Não, eu tenho que sair de casa, eu preciso conquistar coisas, eu preciso ter coisas, eu preciso viver um pouco, eu preciso ser feliz. Essa ideia eu acho que é a que mais aparece. Eu preciso ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de felicidade. Eu preciso sair desse lugar. Esse lugar está me matando. Eu preciso trocar. Trocar de igreja, trocar de mulher, trocar de marido, porque eu mereço ser feliz. Olha como o filho pródigo pensa. Ele foca
toda a sua energia em uma coisa só. Por isso que ele é inconsequente. Ele não pensa assim, pô, se eu fizer tal coisa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, vou perder aquilo outro. E isso vai se repetir quando ele pega toda a fortuna na mão. Então ele foca antes, foca depois, tá? Ele pega a fortuna e sai. Verso 14. E havendo ele gastado tudo. Olha como ele é um cara que ele foca numa coisa. O foco dele é ser feliz. E o texto vai dizer que ele vive dissolutamente e envolve-se com várias mulheres. A felicidade para ele é isso. E aí ele vive e gasta tudo de uma só maneira. Isso não é planejamento, tá? Porque alguém pode falar, não, ele é um cara focado. Não, ele é um cara descabeçado. É diferente de focado. Porque uma pessoa focada, ela se utiliza de planejamento. Ela estrutura, ela faz cálculo de consequência e ganhos. Isso é foco. É diferente do descabeçado. Sim, uma característica do pródigo em nós é quando nós tomamos atitudes sem reflexões. Focamos em uma coisa só. Eu quero isso e pronto, acabou. Paulo diz que Demas amou o presente século e abandonou o evangelho. Se você pegar lá em Timóteo, Demas focou em uma coisa só. Deixou para trás as experiências com Deus, a vivência com o apóstolo Paulo. Deixou para trás tudo. E ele amou o presente século. Ele foi para uma outra cidade porque ele amou o presente século. Ele focou numa coisa só. Ao ponto de não medir a consequência que aquilo que ele estava focando estava destruindo a espiritualidade dele. É isso que a gente faz quando a gente se apega ao dinheiro. É isso que a gente faz quando a gente se apega a um filho. É isso que a gente faz quando a gente se apega a um bem. Ao ponto da gente tirar Deus da condição que ele está em nós e a gente colocar outra coisa no lugar. Eu lembro de um pastor que estava pregando sobre Demas, ele disse assim, Demas foi abrir uma padaria, foi abrir um comércio, porque ele amou o presente século, não que é errado isso, abrir uma padaria, um comércio, não é errado. O errado foi abandonar a obra, abandonar as coisas por causa do presente século. É por isso que Efésios 6 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqueles que por esse caminho entrar, estarão perdidos. É por isso que o texto bíblico vai fazer uma inúmera comparação entre o dinheiro e Deus, espiritualidade e dinheiro, né? Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, e Deus vai colocar essa condição do dinheiro de manipular o coração do homem. Então, como está seu foco hoje? Como está seu foco? Você tem focado de forma que você planeja a vida com prudência? Ou você tem focado no seu prazer? Você tem focado pensando no seu bem-estar, mas aliançado com Deus? Ou você tem focado num bem-estar muito longe de Deus? Esse é o descabeçamento que o filho pródigo fez. Ele só queria sair de perto do pai. Cuidado. A gente precisa focar assim, com aliança e próximo a Deus. Fora disso é descabeçamento. E isso mata a fé. Terceira lição. Por ele ser concreto demais, ele precisa aprender com as suas escolhas. Olha que interessante. O que é concreto? Concreto é um pensamento bem regredido. Tá? Quando uma pessoa ela é impulsiva, é egocêntrica, ela é concreta. O que interessa é o bem-estar que eu tenho. Não interessa como ele vai vir. Ainda que desagrade pessoas. Eu preciso desse bem-estar. A maneira de pensar é concreta. Uma maneira bem regredida, concreta de pensamento, é você pensar que... Vou dar um exemplo. Eu digo para você, está chovendo canivete.
Essa é uma linguagem metafórica que você vai ter noção de que está chovendo forte. Mas para quem pensa concreto, ele acha que está caindo o canivete. Isso é uma regressão de pensamento voltado com a psicose já, né? Mas sim, existe uma regressão do pensamento concreto em nossas vidas, porque nós aprendemos do concreto ao complexo. Por isso que você pega uma maçãzinha, depois é o numeral 1, depois é a escrita 1. É do simples ao complexo. E este rapaz, ele, por pensar muito concreto, ele tem que aprender a vida através das suas escolhas. Isso é real. Tem pessoas em que a espiritualidade delas não vai ser forjada em oração, leitura bíblica e jejum, que é o gráfico da espiritualidade para cima, né? Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa num gráfico que sobe assim, né? As pessoas como o filho pródigo, que são mais regredidas na parte afetiva, o gráfico delas de espiritualidade é para baixo, tá? E muitas vezes a gente julga a pessoa quando o gráfico dela aponta para baixo, a vida dela aponta para baixo. Mas é caindo que ela aprende a levantar. É na curva para baixo que ela aprende a subir. Então sim, você vai ver que essas características que eu falei até agora fez com que ele terminasse perdendo tudo, vivendo uma vida totalmente destruída, ao ponto dele ficar refletindo agora na condição que ele está. Ele diz: meu, tô querendo comer comida de porco. Lá na casa do meu pai não tinha nada disso, eu preciso voltar. Aí que a espiritualidade, para essas pessoas, ela se aponta para baixo. E a igreja, quando vê uma pessoa assim, descendo no gráfico, ela fala: olha lá, sem vergonha. Olha lá, fala que é de Deus. A gente precisa entender que a espiritualidade, ela é uma condição baseada na vivência. É isso que o filho pródigo nos ensina. Que ele estava lá embaixo e teve a consciência de que ele precisava voltar. Salomão vai dizer que o sábio, que é aquele que rompeu com a regressão, ele aprende com o erro do tolo. O sábio, ele consegue aprender sem errar. Por quê? Porque ele faz planejamento, ele mede consequência, ele tem uma evolução cognitiva. Mas o tolo, ele aprende errando, ele aprende caindo. E sim, há esperança para o tolo, tá? Porque ao cair e ter a consciência do que aconteceu, verdadeiramente tem uma mudança. Quando ele tem consciência, hein? Quando ele tem consciência do que aconteceu, ele tem uma mudança. É só você ver o ladrão na cruz. O ladrão na cruz gerou uma consciência de arrependimento. E se ele tivesse oportunidade, ele iria servir a Deus. O filho pródigo igualzinho. Ele passa agora pelas consequências, ele faz o inverso. Ele passa a medir as consequências para atingir a consciência, a ampliação da consciência. É possível uma pessoa assim mudar da água para o vinho? Sim. Por isso que a Bíblia vai dizer que o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. É pegar uma vida sem sabor, sem cor, sem cheiro e mudá-la. É a água que se transforma em vinho. Mas também uma declaração pública de que a purificação vem pelo sangue, né? Não é só pela água, mas é pelo sangue. É o primeiro milagre de Jesus. Dá uma tipificação aqui. Sim. Então, nós não podemos julgar aqueles que caíram.
São soldados feridos e que podem alcançar uma espiritualidade talvez melhor que a nossa, quando se levantam. Ame o filho pródigo. Quarto, é interessante que o regenerado, aí é o ex-filho pródigo, porque você não pode chamar mais uma pessoa de filho pródigo ou de pródigo quando ele está regenerado. É por isso que eu falo que a gente tem características de pródigo. Ele sabe qual é o caminho de volta. Ele tem consciência de que ele precisa de Deus. E se é o pródigo que rompeu, ele tem consciência de que sem Deus ele não é ninguém. Ele não quer entrar em caminhos longe de Deus. Ele sabe que ele precisa estar perto de Deus para poder romper com a angústia do erro, porque busca salvação. Você vai ver que o regenerado, ele pensa em salvação. Ele não pensa em resolução. Ele não pensa em benefício. Ele pensa só em estar perto do Pai, ainda que o Pai o trate como empregado. É estar perto do Pai. Então, o regenerado, ele sabe o caminho de volta. É por isso que a gente tem que orar. Tudo que nos cabe é orar. Se você vê seu irmão pecando, a Bíblia diz, ore por ele. Se você vê alguém que está dentro da igreja, chama lá, vai 2 pessoas, conversa com ela, tenta explicar para ela o que está acontecendo e se ela pode mudar a conduta dela. E se ela não quiser, trate ele como um publicano, no sentido de deixa ele de lado, deixa um pouquinho de lado para ele repensar. Não é jogar ele para fora, mas deixa ele repensar, talvez mude essa maneira, né? E quinto, a função do Pai é formada em nós. Agora, ainda que tenhamos um traço terreno caído, como pródigo, nós também temos um traço espiritual. Assim como nós temos características dos nossos pais terrenos, características do Pai espiritual devem ser formadas em nós pelo fruto do Espírito. E aí, é algo que não deve ser negligenciado, que é a formação da característica paterna em nós. O que o Pai fez nesse texto? Recebeu de braços abertos. Olha que interessante. O texto diz, perdoa-nos como nós temos perdoados os nossos ofensores. Essa é uma característica do Pai em nós. Como que o pródigo deve ser tratado? Com perdão, com reconciliação, com proximidade, a tempo. Manifeste a característica do Pai em você, porque há um perdão. Você vai ver que o Pai, ele não vai falar assim, ele saiu, viveu como quis, gastou a minha herança com mulheres e bebida. O Pai vai só estender o braço e vai dizer, aquele que estava morto reviveu. Se você tem alguém que estava morto e reviveu, receba ela. É diferente você acender uma vela para quem já está morto e não quer reviver. Morto, que quer continuar morto, precisa ser deixado de lado. Porque os mortos têm que sepultar os seus mortos. Até que a pessoa entenda para que possa voltar. Mas essa pessoa que estava morta e reviveu, você tem que abraçá-la. Tem que recebê-la, tem que amá-la. E muitas vezes isso não tem acontecido em nosso meio, no nosso coração. Isso é a falta de perdão, a gente precisa aprender a perdoar. Perdoa, porque é uma condição de perdão. Perdoa-nos como temos perdoado os nossos ofensores. Pensa nessa palavra nessa noite, para que você consiga generalizar ela. O importante da palavra é que você possa generalizar ela para a sua vivência.
Essa é uma palavra que a gente recebe, que não é perfeita, tá? Tem muita gente que espera uma palavra perfeita, sem erros ortográficos, sem erros semânticos, e que talvez que soe de uma maneira que só te agrade. Não, não é isso. A palavra ela tem que fazer um confronto em nós. Então, sim, ame ao ponto de poder ajudar pessoas. Isso é importante. Nós estamos vivendo um período aí de isolamento e que o seu afeto não seja isolado, que a sua preocupação não seja isolada, e que você possa fazer sim, dar certo aí na sua casa. Agora é hora de você se reencontrar com o seu lar, né? O que será que a pandemia nos coloca dentro de casa? Talvez seja para a gente se reencontrar com o nosso lar, se reencontrar com a nossa família, se reencontrar como marido, se reencontrar como esposa, se reencontrar como filho. Talvez seja essa a condição que te basta nesse momento. Pensa nisso, porque a graça de Deus nos basta. Que Deus possa te abençoar. Lembrando sobre doações e ofertas, nós temos aí no Instagram a nossa agência, conta. Se você quiser fazer uma doação, faça uma doação, né? Se o teu coração se moveu e disse, puxa, eu quero ajudar a propagação desse tipo de evangelho, faça isso. A gente precisa. Esse tipo de evangelho, como eu disse para vocês, é um evangelho puro e simples, que tenta mudar comportamento, tenta falar de um arrebatamento e de uma salvação que vem de cruz. Isso não ajunta muita gente, não. Que as pessoas querem mais um evangelho que resolva. E esse evangelho resolve. Resolve a sua vida eterna, sua maneira de perceber o mundo e te dá uma alegria que o mundo não conhece. Então, faça isso. Se você puder doar, doe. E se não, invista de alguma forma em pessoas. Ajude pessoas. Cuide de pessoas. Tiago vai dizer que o verdadeiro evangelho está em amar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Procure alguém para ajudar. Faça por eles o que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Mas sim, faça. Não centralize as coisas tudo para você e você vai ver que o dinheiro ele vem e vai. É nítido isso. E que Deus sempre vai cuidar daquele que tem semente e consegue compartilhá-la. Deus te abençoe, fica com Deus e a paz nessa noite, em nome de Jesus.